A minha convidada de hoje é mega estourada. Atende vários artistas. É médica, dermatologista e ainda cirurgiã dermatológica. Eu estou com nada mais, nada menos do que a doutora Marina Orne. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Eu queria saber como é essa formação dupla, né? Dermatologista e cirurgiã. Bom, então, primeiro eu terminei a faculdade, entrei na residência de dermatologista, me formei como dermatologista e minha vontade inicial era de fazer a parte de câncer de pele. Então, para fazer essa parte, além de detectar, a gente precisa retirar o câncer de pele de uma forma cirúrgica. Então, eu fui fazer uma nova residência em cirurgia dermatológica, com a complementação, né? E aí eu me especializei em cirurgia dermatológica, mas depois a vida me levou para a estética. Mas a cirurgia foi muito importante, porque a principal coisa na estética é saber anatomia. E como cirurgiã, eu conheço a anatomia do rosto muito bem. Já operei cada cantinho desse rosto. Bacana. A medicina está indo para uma linha muito preventiva. A estética também? Com certeza. Isso a gente vê atualmente nos consultórios, chegando pacientes cada vez mais cedo, querendo fazer uma linha muito mais preventiva, aquela linha de envelhecer bem. E, felizmente, nós temos muitos tratamentos para essas pacientes, né? Como, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, que com o passar dos anos a gente vai perdendo colágeno e a gente vai conseguindo repor esse colágeno, então a paciente ela envelhece de uma forma melhor. E temos também o botox preventivo, que é quando tem aquele primeiro sinal, aquela primeira linhazinha aparecendo, a gente já consegue fazer com que ela não avance. Então, a medicina estética tem a parte preventiva muito forte. Bacana. Marina, você trata muitos artistas. Me conta aí o que é que eles mais gostam. Então, os artistas, eles têm uma questão sobre não mudar o rosto. Isso é muito importante atualmente com as pacientes também, né? As pacientes querem um aspecto mais natural, é a naturalização facial, mas os artistas ainda mais. Então, os bioestimuladores de colágeno são bem importantes nesses pacientes, porque a gente não modifica o formato do rosto. Então, o bioestimulador de colágeno, os lasers também são coisas que a gente não modifica o formato do rosto, então isso é bem interessante. Bom, você é muito conhecida pela técnica de preenchimento de lábios, né? A intitulada técnica Orne Lips. Explica um pouquinho dessa técnica, porque lábios, toda mulher quer ter um lábio bonito. Isso, essa técnica, na verdade, eu aprendi na Noruega. O nome da pessoa que eu aprendi tem o mesmo sobrenome do que eu, por isso que o nome é técnica Orne. E me gerou assim, eu tinha uma curiosidade em saber como é que as artistas tinham um lábio tão bonito, tão natural, que a gente não via que era preenchido, e eu não conseguia esse resultado, eu não conseguia ver aqui no Brasil. Fiz diversos cursos e eu não conseguia ver alguém fazendo esse tipo de técnica. Então, eu fui investigando e descobri essa mulher na Noruega, a Julia Orne, que é a top do preenchimento labial do mundo, e entrei no voo e fui lá para ver o que é que tinha de diferente. E realmente, assim, mudou minha vida em termos de preenchimento labial. Basicamente, o que é que mudou? Antigamente, a gente priorizava, as pessoas queriam volume em lábio. Então, ficavam os lábios um pouco estranhos, né? E hoje em dia, o olhar que se tem para a estética labial é que não se trata de volume, ou não se trata apenas de repor o volume que a pessoa perdeu. É muito mais sobre contorno, sobre desenho, sobre rejuvenescimento. Então, o que nós conseguimos com essa técnica é um resultado extremamente natural. Aquele tipo de resultado que nem eu, muitas vezes, sei que a paciente preencheu. Era isso que eu ia dizer. A sua técnica, você não sabe. Não sabe. Inclusive, às vezes me acontece de eu não me lembrar que eu preenchi uma paciente e falar, mas seu lábio está ótimo. A paciente olha, foi você que preencheu. E eu nem sabia que estava preenchido. Isso é muito legal. Exatamente, porque é isso hoje em dia que as pessoas procuram. É uma naturalização facial. É ter um rosto tratado com cara de jovem, mas sem que os procedimentos fiquem aparentes. E eu acho que no lábio essa característica é ainda mais importante. E difícil.
Porque não é fácil. Não, tem que ter a técnica correta. Na medicina tudo é técnica. Quando eu fiz o preenchimento com você, eu levei essa foto quando eu tinha 20 anos e eu queria aqueles lábios. Porque eu vi que meu lábio estava invertendo. Isso, o lábio, ele vai, entre aspas, entrando para dentro. Exato. Né? Então, a gente vai perdendo volume. Essa perda de volume começa muito cedo. A partir dos 23 anos, a gente começa a perder volume. E o que acontece é que o lábio vai ficando meio enrugadinho, vai sobrando uma pelezinha. Que são os códigos de barras, né? Além dos códigos de barras, o código de barra ele é mais para fora do lábio, né? Na região perioral. Mas o lábio em si vai ficando todo cortadinho, como se tivesse ressecadinho. Aquilo dali é uma falta de volume labial. Então, a gente consegue restabelecer essa perda de volume, que pode ser uma coisa muito sutil ou médio sutil. Né? Eu não sou fã de lábios extremamente grandes e volumosos, não é o meu perfil. Mas a gente consegue restabelecer isso e principalmente dar um desenho, dar um contorno. Ou seja, é rejuvenescer, não é mudar as características da pessoa. Não deixa de ser um artista, né? É uma arte, né? É uma arte. A dermatologia estética é uma arte e eu acho que é por isso que é tão difícil encontrar bons profissionais. Porque, geralmente, medicina, se você tiver técnica, já é suficiente. Na dermatologia estética, você tem que associar a técnica à arte. E é difícil ter uma pessoa que consiga juntar as duas coisas. É porque a gente vê muita gente desarmonizada. Né? Exatamente. É praticamente uma outra pessoa, ainda mais quando está envelhecendo. Isso daí, por isso que é importante procurar um profissional bom e procurar um profissional que tenha a mesma linha que você procura. Porque existem profissionais que gostam de uma coisinha um pouco over e não tem nada de errado disso. Com isso, né? Não tem nada de errado com isso, porque tem pessoas que também querem isso. Claro. Mas o médico, ele não pode se encaixar no que o paciente quer. O médico, ele tem um estilo. Quem tem que procurar se encaixar com o estilo do médico é o paciente. Eu entendo, claro. E sobre uma pessoa que, por exemplo, chega no seu consultório, eu tenho um casamento. Eu tenho um aniversário e quer fazer milagre. Eu tenho 30 dias aqui, Marina, para poder você resolver minha vida. Existe isso? Já existiu? Existe muito. O que eu mais recebo lá no consultório são as mães das noivas, né? As noivas geralmente são jovens, são pacientes de 30 e poucos anos, que vão fazer uma coisinha ou outra, um botox, um preenchimento labial, botar um queixinho, alguma coisa assim mais básica. Mas as mães das noivas, realmente, elas têm um foco importante, elas são as primeiras a entrarem na igreja e já são pessoas geralmente em torno de 50 a 60 anos. O ideal é que elas venham ao consultório pelo menos assim 1 ano antes, é um período ótimo. Fica a dica, hein, galera? 1 ano, gente, pelo amor de Deus, não me matem do coração. 1 mês realmente é um período mais apertado. A paciente já teria que ser tratada, assim, vir em tratamento para a vida, para dar um up ali em 1 mês. Mas o ideal é que a gente tenha um prazo aí um pouquinho maior, pelo menos de meses, porque a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. É isso que eu queria te perguntar. O protocolo de tratamento, isso existe com você? Como é que você traça? Eu vou lá a primeira vez. É exatamente isso que eu faço. Eu faço o plano de tratamento. Então, eu não gosto muito desse estilo de fazer. Hoje vamos fazer um botox, aí a pessoa volta em X meses. Agora a gente vai preencher isso. Eu gosto de estabelecer um plano de tratamento anual. Claro que aquele plano, a paciente, de repente, ela não tem condições de fazer tudo em 1 ano, ela pode fazer em 2, isso é tudo discutido, conversado abertamente no consultório. Mas eu prefiro traçar um plano que a paciente completa tudo, aí a gente faz um novo plano. Por que esse plano é interessante para o médico e para o paciente? Primeiro que o paciente ele consegue se planejar, claro, consegue saber o que é que ele precisa, qual é o custo disso, qual é a viabilidade disso. E para o médico, a gente consegue englobar todas as partes, todas as etapas do envelhecimento facial. A gente envelhece no osso, a gente envelhece no colágeno, a gente perde estrutura. Então, quando eu faço um protocolo, eu estou exatamente colocando todas as etapas do envelhecimento facial.
A gente pode priorizar, olha, no seu caso, você tem mais perda de colágeno do que de osso, de estruturação. Então, isso é prioridade sobre aquilo. Em outra paciente vai ser diferente. Mas quando a gente faz o plano, a gente consegue tratar todas as camadas da pele e também consegue não se perder. Porque a partir do momento que você atende 10, 15 pessoas por dia, quando você coloca isso em um ano, quando a paciente retorna, você tem que sair fazendo um catado de tudo que ela já fez. E quando você tem o plano, você não se perde. Então, isso é interessante para as duas partes. Perda óssea, você acabou de falar aí. A gente tem perda óssea, explica um pouquinho sobre isso. Isso, nós temos um processo de osteoporose no corpo e no rosto. E o osso, ele é o pilar de sustentação. Então, imagine que o crânio é como se fosse uma bola de futebol, né? Que quando nós somos jovens, ela está toda esticadinha. Então, todas as estruturas que ficam presas nela, músculo, colágeno, está tudo também esticadinho. A partir do momento que essa bola ela vai esvaziando, ela vai murchando, que seria, no caso, a reabsorção óssea, as coisas que estão nela, o colágeno, o músculo, vai ficando um pouco mais solta. Então, aí vai vindo também o processo de flacidez. E, atualmente, nós conseguimos fazer uma estruturação dessa perda óssea, que é o MD-Codes ou harmonização facial. Então, para quem acha que a harmonização facial é necessariamente mudar alguma característica da face, os médicos dermatologistas fazem um MD-Codes, que gera uma estruturação facial que vai repor essa perda óssea. Tem um produto novo que, eu não sei se é novo, que lançou o Profile. O que é ele? É uma hidratação profunda, é tipo um skin buster? Funciona mais ou menos como isso. Na verdade, ele é um biorremodelador tecidual. A ideia dele é estimular as células tronco e a matriz que nutre as células. Então, assim, as células do corpo, elas não ficam soltas. Existe um gel, como se fosse um álcool gel, né? Um produto assim, bem gel, que vai nutrir aquelas células. O Profilo, ele vai rejuvenescer esse gel. Então, a proposta é que as células que estão embebidas num gel que seja mais jovem, mais nutritivo, elas vão se manter mais jovens também. Então, como é? Você faz ele depois de fazer o bioestimulador? Não, aí ou não tem, depende muito? Depende, né? Isso daí entra no plano de tratamento. A gente vê qual é a prioridade do Profilo. São feitas 2 sessões com intervalos de 30 dias. E ele dá um viço bem bacana na pele, mas ele vai nutrir aquelas células. Ah, bacana. Eu queria falar agora do corpo. O verão tá chegando aí. Bumbum Up. Esse protocolo, ele consiste em quê? Assim, bom, depende de cada pessoa, eu sei, mas assim... Basicamente depende de cada pessoa, porque a gente vai ver o que é que a gente precisa tratar naquele glúteo. Tem pacientes que têm só flacidez, tem pacientes que têm flacidez e têm falta de volume, tem pacientes que têm um problema de força muscular, né, de tônus muscular. Mas o propósito do Bumbum Up é nós darmos uma empinadinha no bumbum e uma volumizadinha na região superior do glúteo, para que a partir daí aquele glúteo seja todo puxado para cima. Um dos pontos chaves do Bumbum Up são os bioestimuladores de colágeno, que são esses líquidos que a gente injeta e a pessoa produz um colágeno que é dela, vai melhorar a textura de pele, qualidade, vai deixar a pele com aspecto mais durinho. E ele acaba levantando também os tecidos mais inferiores e melhora também alguns tipos de celulites. Ah, que bacana. E aí a gente pode combinar ou não com um aparelho chamado M-Sculpt, que é um aparelho para músculo, a depender do tônus muscular da paciente. Ele faz várias contrações, né? Isso, o M-Sculpt foi uma revolução em termos de tratamento muscular, que chegou na dermatologia, porque ele promove uma contração que a gente não consegue fazer na academia. Então, o que nós temos na academia, em qualquer lugar, são contrações normais, fisiológicas. O M-Sculpt, ele faz 20.000 contrações em 30 minutos, só que são máximas. Ou seja, é uma contração que a fisiologia humana não consegue fazer. E você faz deitada? Você faz deitada. De boa? De boa, cochilando, vendo o celular, qualquer coisa. Que máximo aí, gente. Já é um toque. Bom, eu queria falar agora do colágeno. O colágeno tem evidência científica? Isso é uma discussão bem interessante. Porque as pacientes chegam dizendo que existem controvérsias. Atualmente, com o colágeno Verisol,
os estudos, eles são bem afirmativos em dizer que o colágeno melhora sim. Inclusive, melhora vários aspectos, inclusive a unha. Então, as pacientes é uma coisa que elas vêm referindo. Marina, minha unha melhorou com colágeno. Ele melhora o crescimento ungueal, melhora o fortalecimento e melhora também a densidade da pele. Ou seja, o colágeno, foram feitos estudos com ultrassom para ver que a derme, que é o lugar onde fica o colágeno, ela se espessa com o uso de colágeno. Eu gosto muito de prescrever colágeno, eu acho que é um dos preventivos que a dermatologia consegue oferecer aos pacientes. E o interessante é que ele tem várias formas de apresentação. Às vezes a paciente já tem tendência a tomar um shake de academia, então eu prescrevo em sachê, ela bate tudo junto. Tem umas gominhas também. Temos aqui ela. Ah, ótimo, vieram aqui. Olha aqui, Então, tem essa gominha aqui, que é uma gelatina, né? Foca a produção na gominha. Precisa ser guardada em geladeira, porque isso daqui é uma gelatina que a paciente abre e come. É bem gostosa. E temos também, atualmente, a apresentação em chocolate, que é um chocolate, obviamente, saudável. Não é aquele chocolate delicioso ao leite, não. É um chocolate saudável, 70%, sem açúcar, mas que é uma forma da paciente conseguir colocar isso no dia a dia dela sem um grande sacrifício. Ah, legal. A compulsiva come tudo, pode ou não? Assim, eu indicada uma vez ao dia, né? Ela poderia até comer uns 2. Mas não dá, né? Pra pegar tudo aqui vai e fazer. encarecendo o tratamento, né? O objetivo é devagar e sempre. Devagar e sempre, ótimo. E assim, a grande vantagem de a gente fazer um colágeno manipulado é a gente poder colocar outros ativos nessa composição. É isso que eu quero perguntar. Você prescreve ele puro e com vários ativos? Eu prescrevo com vários ativos, porque o que a gente tem de evidência científica, por exemplo, é que ele é potencializado com silício orgânico. Mas a gente precisa de uma quantidade específica de silício orgânico. E o que eu tenho, assim, tido problemas é que com os prontos, às vezes até tem. Então, vem lá com ortossilício, tal. Mas é uma dose muito baixa. Às vezes vem com 50 miligramas. Isso não é dose de literatura, né? É a mesma coisa você falar, eu tomo antibiótico uma vez ao dia. Não, você não está tomando antibiótico, você está tomando a dose errada. Então, a gente precisa, na dermatologia, na medicina, de uma quantidade mínima efetiva. Então, fazendo manipulado, a gente consegue prescrever exatamente essa dose que o paciente precisa. E o recomendado é uso contínuo ou é só pontual? O ideal é uso contínuo. Para aquelas pessoas, assim, na dermatologia a gente tem que ter uma flexibilidade sobre o ideal e o que pode ser feito, né? Então, o ideal é uso contínuo, sim. O ideal é uso contínuo. Para aquelas pacientes que fica muito caro utilizar continuamente, eu digo que o principal momento de utilizar é após os tratamentos de estímulo de colágeno. Então, após os bioestimuladores, após o Morpheus, tudo que tem a ver com colágeno, após o Traformer, porque é um momento que a paciente vai estar produzindo colágeno, apertando a rede de colágeno, e se ela tiver a matéria-prima para fazer isso, facilita e ajuda no resultado. E tem vários sabores, né? Eu vi aqui, tem morango, tem... Tem vários sabores, são bem gostosos, inclusive minhas filhas amam, eu preciso comer escondida delas. Tá vendo o que eu tô dizendo? Elas adoram esse colágeno, mas ela já tem colágeno suficiente, né, gente? Com Não certeza. precisa. Boom de colágeno ali. Mari, você também tem uma clínica no shopping, com vários aparelhos, a gente já falou deles, mas tem um também de cabelo. Eu sei que você não faz cabelo, mas assim, esse aparelho ao fio, ele serve pra quê? Porque é uma clínica completa, tem tudo. Sim. E eu vejo você fazendo muito no Instagram. Eu sou uma viciada do alfio. Na verdade, assim... Se ela tiver de cabelo molhado, gente... Já sabe que é alfio. As pacientes que vão lá na Maiderma bem sabem isso. Porque toda terça-feira eu estou de alfio no cabelo. Nós temos na Maiderma um centro capilar. Quem comanda esse centro atualmente é a doutora Mirella, que ela é especialista, médica dermatologista, tricologista, né? E o alfio, ele é uma coisa nova que ele vem, na verdade, para tratar o fio do cabelo. Então, na dermatologia, nós sempre tivemos tratamento para o bulbo do cabelo, que é a parte viva do cabelo, que é a parte de queda, de alopecia, de doenças. E agora a dermatologia entra também para tratar a haste capilar, que é o fio. Né? Então, pessoas que fazem química, que fazem luzes, que fazem descolorações, ou que tem que pintar o cabelo, enfim, com a frequência porque tem cabelo branco, ele é uma alternativa para tratar o fio do cabelo.
Ah, bacana. E também tem um aparelho que congela a gordura, é isso mesmo, gente. Congela, não esquenta. Esse aparelho também eu vejo você se fazendo muitas vezes. Conta um pouquinho sobre ele, porque ele é inusitado, né? E eu vejo, muitas amigas minhas já fizeram e falaram, gente, ele congela e some a gordura. Então, Como assim? Ele é o aparelho lá na Maiderma com o maior índice de satisfação. Então, é um aparelho que eu passo sem medo. CoolSculpting. Isso, nós temos o original, que é o americano, que é o único que tem estudo científico, que é o CoolSculpting. E o CoolSculpting, ele trata a gordura localizada. Então, não é para aquela paciente que está obesa, é para a paciente que tem uma gordurinha localizada que ela não consegue resolver na academia, porque assim, a partir dos 40, dos 30 e poucos anos, você conseguir tirar uma gordura localizada, eu brinco que a pessoa tem que levar marmita para o restaurante. Claro. Então, para aquela pessoa, por exemplo, eu malho de segunda a sexta, tenho uma vida relativamente saudável, como comida de dieta, mas final de semana também bebo meu vinho, saio da minha dieta, enfim, vou para um restaurante. Tem uma vida normal. Tem uma vida normal. E é muito difícil a gente conseguir estar totalmente chapadinha e às vezes tem uma gordurinha localizada que incomoda a gente, que na hora que coloca um vestido não fica legal pelo pezinho de barriga, ou às vezes coloca uma calça jeans e fica saltando as duas pochetes laterais. E aí a gente consegue trabalhar exatamente essa gordurinha. Ele geralmente tira em torno de 25% da gordura por sessão. Geralmente é uma sessão única e o resultado é bem visível. É bem interessante, né? É bem interessante. Teve uma época que eu comecei a tratar corpo depois de minha segunda filha, né? Passou um ano, meu corpo ainda não tinha voltado ao normal e eu fiz alguns ciclos de CoolSculpting em diversas áreas e quando eu subi na bioimpedância, 1 quilo a menos de gordura. Uau, sério? Sério. Que bacana. Foi, assim, surreal. E o contorno corporal que ele dá é muito mais do que o equivalente a perder 1 quilo de gordura, porque é exatamente naquele ponto estratégico. Então, você continua com sua gordurinha no bumbum, que é bom, mas perde da cintura, perde da barriguinha, perde do braço, então é bem interessante. Agora, a paciente tem que se conscientizar que tem que fazer a parte dela também, né? Olha, qualquer tratamento corporal, a paciente tem que ter atividade, tem que ter um estilo de vida saudável. Senão, aquele é um tratamento que vai se perder ao longo da vida da paciente. Claro. Né? O CoolSculpting, por exemplo, ele é uma perda de gordura definitiva. É importante falar isso, né? Aquela célula de gordura, ela foi morta, ela foi extinta, como se fosse uma lipo. Mas também não adianta a pessoa comer chocolate todos os dias, se alimentar super mal, porque as outras células de gordura que ficaram, elas vão inchando e vão dando a nova gordura localizada. Então, a base do tratamento do corpo é que a pessoa tem um mínimo de estilo de vida saudável. E todas as áreas, o CoolSculpting atua? Braço, culote, flanco, costas, coxa, costas, papada, realmente a gordurinha do sutiã, joelho, muitas áreas. Então, como é bacana, né? A estética avançou muito. Todos os locais do corpo, do rosto, a gente pode tratar, ficar melhor. E não precisa de cirurgia, gente. Porque se a gente prevenir, não é isso? Exatamente. O que a gente vê é que as pessoas que atualmente têm 60, 70 anos, elas não tiveram essa oportunidade preventiva. Verdade. Minha avó fez cirurgia com 40 anos, Mari. 40 anos sou eu. 40 anos, daqui a pouco sou eu. É o que eu tenho, 40 anos. Então, assim, sua avó, quando tinha 30, 40 anos, ela não teve a oportunidade de se tratar. Exato. Não existiam esse tipo de tratamento. Então, a pessoa envelhece e realmente o único que restava para ela é fazer cirurgia. Nós estamos agora numa mudança de paradigma, porque as mulheres que atualmente têm de 30 a 50, elas já vêm em tratamento. Então, são pessoas que estão extremamente bem, não precisam e possivelmente não vão precisar de cirurgia plástica no rosto. Talvez assim, para tirar uma pálpebra que está com a sobrinha de pele, eu acho que isso a dermatologia não evoluiu tanto, mas para outras coisas, para aquele rejuvenescimento global, eu acredito que as pessoas não vão mais precisar de cirurgia plástica no rosto. Que máximo. Agora, falando sobre vida pessoal. Como é, doutora Marina, fora do consultório? Porque você atende de 8 da manhã à meia-noite.
ou quiçá 1h da manhã, e tem mais, viu, gente? Acorda 4h da manhã. Tem um post dela no escuro. Acordei, gente, na academia. Como você consegue fazer esse malabarismo todo? Nem eu sei, viu? Tem dias que eu me pergunto, eu devo ser louca. É realmente uma loucura. Um desafio, né? Um desafio, porque eu malho todos os dias, de segunda a sexta. Eu levo minhas filhas na escola, elas não estudam perto de casa. Eu levo pelo menos 2 vezes na semana. E a gente tem que estar por dentro de tudo também, né? Como é que está indo na escola, marcar médico, marcar aula particular, enfim, é uma demanda. Então, realmente, acaba que eu acordo cedo. Os dias que eu levo minhas filhas na escola, eu malho 5 da manhã, então eu acordo 4h45. Na hora que eu chego em casa, para acordar as meninas, eu já malhei, eu já tomei banho. Enfim, é uma luta, mas no final dá tudo certo. Dá tudo certo, né? Dá tudo certo. E sobre os congressos, eu vejo que você viaja muito. Paris, Noruega, Londres. Sempre, todo ano você está viajando? Sim, com certeza. Todo ano eu viajo pelo menos umas 2 viagens internacionais para fazer congresso, para me atualizar, para fazer algum curso. Isso é uma coisa muito importante na medicina, essa atualização, principalmente na medicina estética, que é uma medicina que avança muito rápido. Então, o médico, o dermatologista de estética, ele precisa estar 100% atualizado. Então é importante sempre estar indo em congressos. Sim, e assim, quando chega uma coisa nova no Brasil, ela já existe há pelo menos 2 anos fora. Por exemplo, o Morpheus. Eu conheci o Morpheus no exterior, lá nesse evento que eu vou todos os anos no Incas Paris, antes da pandemia. Então, logo, a pandemia estourou em março, em fevereiro, teve o Incas, e eu conheci o Morpheus lá, comecei a ver aulas de pessoas, de resultados, de estudos clínicos, até gravei um videozinho na época. Então, é um aparelho que eu estou de olho desde então. E quando a gente vai para fora, a gente fica sabendo das novidades de primeira mão. Então, isso é muito interessante. É importante, né? Muito importante. Outra coisa que eu vi também, que chegou um bioestimulador maior para o corpo. Ele é diferente para o rosto? Como é? Então, eu vi que ele é maior. Isso, o que é que acontece? O bioestimulador que nós sempre tivemos é o Sculptra, né? O Sculptra tem, salvo engano, 17 anos no mercado. Quando um laboratório ele lança um medicamento novo, independente se é dermatológico ou não, ele tem alguns anos para ser sozinho no mercado. É o dinheiro que ele vende daquilo que ele tira de investimento nas pesquisas, do custo de pesquisas que ele teve. Então, nada mais justo do que ele ficar sozinho no mercado. Claro. É aquela medicação que vem com um Rzinho em cima de marca registrada. Depois de alguns anos, quebra a patente. E aí surgem os genéricos, que é a mesma substância, só que produzida por outro laboratório que não é o de marca registrada original. Então, foi o caso do Eleva. O Sculptra já tem 17 anos, quebrou-se a patente, então veio o Eleva. O que é o Eleva? É o mesmo ácido L-polilático de uma outra marca. E quando uma pessoa chega assim no mercado, como Eleva, ela precisa oferecer alguma coisa a mais. Se ela tiver o mesmo preço, o mesmo tamanho que o original, é óbvio que não vai ter saída, que os médicos já usam há tantos anos, os pacientes já usam, já conhecem. Então, o que é que o Eleva trouxe de diferente? Trouxe um frasco maior. Então, desde que ele surgiu, ele já veio com um frasquinho que era maior, tinha 40% a mais, e agora eles criaram um frascão, que vem com 3 Elevas dentro. Que máximo! Então dá para fazer um bumbum legal, né? Dá para fazer um bumbum legal. Uma barriga e até mais de uma área. E agora, mês que vem, nós vamos ter lá na Maiderma uma atualização do Eleva, que nós vamos usar 2 Elevas grandes no bumbum, um de cada lado. Uau! Então, vai dar um volume, vai dar uma projeção. Preenchimento de bumbum vai ter? Sim, preenchimento de bumbum, gente, desde que seja com ácido hialurônico, né? O que tem surgido, o que eu vejo muito no mercado, são as pessoas fazendo com Metacril. Metacril é um produto que não é natural do corpo. A pessoa não deveria usar Metacril, porque é um produto que você coloca e ele fica para a vida inteira. Marina, não é ótimo colocar um produto, gastar dinheiro uma vez e ter um resultado para a vida inteira? Não.
porque aquele produto ele não é reconhecido pelo corpo. Então, em algum momento, você pode ter uma alergia, você pode ter algum problema e você não tem como desfazer o produto. A pessoa tem que retirar cirurgicamente. E o pior, não é fácil de retirar cirurgicamente, porque não é igual um silicone, uma prótese tipo de mama, de glúteo, que ele fica bonitinho, encapsulado. Ele fica entremeado no tecido, já que ele é colocado por injeção, diferente de uma mama, de um glúteo por silicone, que você abre, coloca e quando quiser você tira, ele está ali bonitinho. Então, ao retirar o Metacril por cirurgia, você acaba tirando uma parte do tecido normal da paciente também. E, gente, pelo amor de Deus, imagine uma cirurgia dessa para retirar depois uma flacidez que vai dar. Flacidez não, cria um buraco. Flacidez é o menor dos problemas. Cria um buraco porque na área que você tirou vai embora tecido normal também. Então, eu pessoalmente sou contra o Metacril, eu não utilizo na clínica e acho que ninguém deveria utilizar também. Os problemas, eles não vão ser vistos agora, eles vão ser vistos daqui a muitos anos e eu tenho pacientes que colocaram Metacril no passado no bumbum e se arrependem muito. Eu vi uma vez na academia, eu acho que desceu e ele tava um triângulo. Eu já vi diversas deformações ao longo de minha vida desses anos, né? Primeiro que a paciente com a idade vai perdendo um pouco de tecido, vai perdendo um pouco de gordura, vai perdendo um pouco de derme. Então, aquelas bolas de Metacril vão ficando aparentes. Então, você olha de fora e o bumbum está todo embolotado. Reconheço também o Metacril de longe, sem a paciente falar, porque surgem umas varizes ao redor dele, como se fosse o tecido da pessoa vai ali se adaptando. E eu vejo sempre uns vasos, umas varizes calibrosas. Então, sem a paciente me dizer, eu já sei que ali tem. E no rosto, Mari? Porque teve uma época que muita gente colocou Metacril no rosto. Inclusive, eu tenho uma amiga que colocou na boca. É um problema, né? É um problema tanto para a paciente que assim, você não tem como colocar uma coisa aos 30 anos e querer que você tenha 80 anos e o mesmo produto está colocado no mesmo local da mesma forma. Nós vamos envelhecendo, às vezes aquele osso que o Metacril estava apoiado vai sofrendo reabsorção, o produto desce e aí acaba pesando um lugar que a paciente não queria que ele estivesse. Então, o Metacril tem diversos problemas. Quem colocou muito antigamente era o que se tinha. Colocar hoje em dia, eu já acho um pouquinho demais. Tem muita gente que vai lá para tirar o que fez com outras pessoas? Acontece com frequência, né? Mas essa é exatamente a grande beleza do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele pode ser todo desfeito. Como assim desfeito? Isso, geralmente essa dúvida das pacientes. Você vai sugar o meu produto? Não, gente, a dermatologia está muito mais avançada do que isso. Nós temos uma enzima que é natural do nosso corpo, chamado hialuronidase, que é a enzima que nós desfazemos nosso ácido hialurônico constantemente e refazemos. Porque o nosso ácido hialurônico, o nosso colágeno, o nosso músculo, ele não fica lá intacto. Você está todos os dias desfazendo e refazendo. Né? O corpo inteiro está se desfazendo e refazendo o tempo inteiro. Então, essa enzima hialuronidase, ela faz isso com o nosso ácido hialurônico. Ela desfaz e ela refaz ao longo do dia. E conseguimos sintetizar essa enzima e ela é um líquido, parece um soro, que a gente injeta onde aquele ácido hialurônico está e a partir daí ele é desfeito e simplesmente desaparece, vira água e desaparece. E aí a gente pode repreencher de uma forma mais bonita, mais harmônica, de uma forma correta. E ficar bela. Fica bela, né? A pessoa não vê nem resquícios de que aquilo foi feito um dia. E os homens? A gente só falou das mulheres aqui. Os homens te procuram muito? Você tem muitos pacientes? Tenho, 80% de minhas pacientes ainda são mulheres, mas nós temos visto uma mudança de frequência dos homens. Os homens, geralmente eles são levados pelas mulheres? Nem sempre. Alguns são levados pelas mulheres. Aí, às vezes, as mulheres nem falam nada. Os homens nem falam nada. A mulher que vai falando, me incomoda isso nele. Ai, que legal. E muitas vezes, atualmente, eu recebo mais homens que vêm sozinhos por vontade própria mesmo para se tratar. Ah, que bacana. Agora, me diga uma curiosidade. Alguma coisa que já aconteceu no seu consultório? Algo assim inusitado que você já passou
lá no consultório com alguma paciente, alguma coisa engraçada? Já existiu isso? Porque você… Com certeza tem, né? Resgatar agora isso da memória que é o desafio. Mas sempre tem coisas inusitadas, enfim, não consigo me recordar agora. Agora de um monte. Várias. Já quando eu resgatar aqui da memória eu te falo. Qual o horário mais tarde que você já saiu? Porque você posta sempre 2 da manhã, 3. Eu já saí 4h30 da madrugada do consultório. Meu Deus, fazendo o corpo todo? Fazendo o corpo todo de uma paciente. Foi Sculptra literalmente dos pés à cabeça, nesse caso. Uau, que máximo. Mari, fios de PDO, a gente não falou sobre fios de sustentação. Eu faço fios de sustentação, né? Até pela minha formação em cirurgia. É uma coisa que eu faço. O grande problema do fio é que é a concepção que o paciente tem. Então, eu recebo muita gente assim, eu tô na dúvida se eu faço uma plástica ou se eu faço fio. Fio não é um guindaste. O fio, ele é indicado para pacientes com flacidez leve a moderada. E a noção que ele dá na cabeça do paciente é que ele vai tracionar tudo, esticar e fixar como se fosse um lifting. Ele não é. Então, geralmente, o fio, ele é a cereja do topo do bolo. Né? A gente faz toda a parte. A gente estimula a produção de colágeno na paciente, a gente aperta a rede de colágeno, a gente reposiciona com MD Codes, que é uma técnica de preenchimento. E aí, o que sobrou, a gente coloca o fio. Refinamento. Então, a gente utilizava muito fio para tratamento de pálpebra, é um dos fios que eu mais uso, gosto. Adoro. Mas, atualmente, com o Morpheus, o fio de bioestímulo, ele vem caindo um pouquinho em desuso. Porque o Morpheus, ele é muito mais potente, ele consegue muito mais profundo. E não é um corpo estranho, de uma certa forma, apesar de que o fio não fica. E foi a única coisa que melhorou. Ao longo de 3 meses, o fio ele vai sendo reabsorvido, vira colágeno, mas o Morpheus nem isso. O Morpheus é apenas um aparelho que entra, dispara, e a paciente, a partir daí que ela produz, aperta o colágeno dela. Então, eu gosto de fio, eu uso, mas ele tem uma indicação muito precisa. Você faz tudo, né? Rosto, nariz, queixo. Faço tudo. Não tem… Não tem nenhuma área assim que eu diga, essa área eu não trato. Existem áreas que são avançadas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, você é tão novinha. Bom, eu não sou tão novinha quanto pareço. E além de dermatologista, eu sou cirurgiã. Então, todas essas áreas avançadas do rosto, eu já tratei, eu já operei, eu sei exatamente onde está a localização, a profundidade das artérias, e é isso que dá ao profissional a segurança do que ele está fazendo. O número 1 de fazer áreas avançadas é saber aonde estão as artérias, porque a gente não injeta produto dentro da artéria, gente. O produto ele tem que ser em qualquer lugar, menos na artéria. Então, essa segurança de anatomia é o que faz a gente poder fazer um procedimento com segurança. E outra coisa, porque eu te conheço, eu sei, é o seu olhar. Você olha e você já analisa. Você sabe o que é que está faltando. Isso, na verdade, eu digo para a paciente que a gente sempre vai tratar o que está pior. Né? Às vezes as pacientes se prendem muito em dizer, eu fiz meu bigode chinês há 1 ano atrás. Então, daqui a 1 ano, eu vou voltar e vou lembrar para a médica, olha, tá na hora de fazer o bigode chinês. Correto? Não, completamente errado. A gente trata no rosto da paciente o que está pior. Então, digamos, você vai no consultório esse ano, eu identifico que o pior, você precisa de um botox, um preenchimento do bigode chinês e um bioestimulador para fazer a prevenção para o rosto não cair. Quando você volta, digamos, ano que vem, a gente não vai tratar tudo de novo. A gente vai tratar o que está pior. E muitas vezes o bigode chinês, por já ter sido tratado há 1 ano atrás, ele já não é o pior. Aquela área que não foi tratada, tipo lábios, está pior do que o bigode chinês. Então, é a bola da vez dela. E o que é engraçado é que, às vezes, a gente não vê. Por exemplo, uma vez você falou pra mim, atrofia malar. Eu tava achando meu rosto cansado, que eu tinha emagrecido. E eu não sabia o que era atrofia malar. Isso é o dia a dia do consultório, né? É essa parte aqui, né? Isso é o fundinho da bochecha, né? E aí, quando você preenche, você não percebe, mas você tá bem. Exatamente, essa é a função do profissional.
O paciente não sabe o que é que está ruim. Ele sabe te dizer assim, me incomoda a cara de cansada, me incomoda que está todo mundo me perguntando, achando que eu tenho mais idade do que o que eu tenho. Ele vem com um incômodo. Exato. E a gente que tem que traduzir aquilo em procedimentos. Então, geralmente, quando a paciente vem, eu quero preencher a olheira. Eu pergunto, por quê? O que é que te incomoda na sua olheira? É o escuro, é o fundo, são as rugas? E na maioria das vezes, a queixa da paciente não é o procedimento que ela foi no consultório procurando. É isso que eu quero. Isso acontece muito com olheira. A paciente chega, o que é que te incomoda? Eu vim preencher a olheira. Por quê? O que é que te incomoda? A minha olheira está funda e cheia de rugas. O preenchimento trata tudo, menos escuro e rugas. Então, quando a gente segue o que o paciente quer, ele não vai ter um resultado compatível com o que ele deseja. Então, é isso que é importante a gente definir. Que máximo. Mari, amei nosso bate-papo. Foi incrível. Você tirou todas as dúvidas. Obrigada por estar aqui. Eu amei, viu? Obrigada pelo convite. Foi ótimo poder conversar um pouquinho sobre dermatologia estética. Mas daqui a pouco você volta, viu? Vamos lá. Tem novidades. Só me convidar que eu venho. Combinado. Um beijo. Beijo para todos.